Alô, moçada da produção, estamos iniciando o vídeo do capítulo 3, relativo ao estudo dos vetores, segunda parte. Esperamos que esse vídeo seja de grande valia para a revisão daqueles que assistiram à aula presencial e sirva de apoio para aqueles alunos que não tiveram a oportunidade de assistir à aula presencial. Esperamos que todos vocês façam excelente proveito para que possam ter condições de evoluir no conteúdo, resolver as questões propostas nas atividades. Vamos ao conteúdo. Vetores unitários. O que é que nós chamamos de vetor unitário? Veja, vetor unitário tem módulo 1 por definição, né? E aponta numa determinada direção. E aí, quando trabalhamos no espaço, utilizando os eixos x, y e z, o vetor unitário I aponta na direção do eixo x positivo, o vetor unitário J aponta na direção do eixo y positivo e o vetor unitário K aponta na direção do eixo x positivo. No sentido negativo de cada um dos eixos, nós temos o vetor menos I, menos J e menos K. Então, sempre que formos trabalhar com equações utilizando as coordenadas x, y e z de uma grandeza vetorial, nós podemos escrever de forma simples utilizando os vetores unitários. Vamos em frente. Componentes em função dos vetores unitários. Veja aí, olha, temos um vetor A no plano, né? Para ficar mais fácil de você visualizar. E aí nós pegamos esse vetor A e projetamos este vetor no eixo X e no eixo Y, projetando, né, retas perpendiculares a partir de sua origem e de sua extremidade, perpendiculares aos eixos X e Y. E essas projeções, então, limitam o vetor na direção X e o vetor na direção Y, que nós denominamos AXI, para lembrar que é o vetor para a projeção do vetor A no eixo X, e AYI, para lembrar que é o vetor A projetado no eixo Y, onde AX e AY são os módulos das componentes do vetor A na direção X e na direção Y. Os vetores AXI e AYI são os componentes vetoriais do vetor A. Se você fizer a soma vetorial dessas componentes, você vai obter de volta o vetor A. E as grandezas AX e AY são as componentes escalares, ou seja, são os módulos das projeções do vetor A na direção X e na direção Y. O módulo do vetor A é utilizando Pitágoras, né? A ao quadrado é igual a AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Veja que os vetores unitários não entram aí, apenas os módulos das componentes, para obter o módulo do vetor resultante. Soma de vetores a partir dos componentes unitários. Observe como fica mais simples fazer a soma vetorial utilizando as componentes x, y e z dos vetores resultantes. Considere os vetores A de componentes AXI, AYJ e o vetor B de componentes BXI mais BYJ. Nós queremos obter o vetor R, que é dado pela soma do vetor A com o vetor B. Então, o que é que nós vamos fazer? Ora, o vetor R tem componentes na direção X e na direção Y. RXI mais RYJ. Essas são as componentes do vetor R na direção X e na direção Y. Então,
Rx nada mais é do que a soma das componentes de A e de B na direção x. Ou seja, o Rx vai ser AX mais BX. E o RY vai ser AY mais BY. Então, fica bem simples de você obter o vetor R a partir das componentes x e y dos vetores A e B. Vamos então a um exemplo, né? Observe este gráfico, cuja tela, né, quadriculada vai nos ajudar a encontrar os módulos dos vetores A, B e C. Veja, os vetores da figura estão dispostos numa malha quadrada de lado unitário. Do lado unitário, calcule o módulo e a direção do vetor resultante R, utilizando os vetores unitários que a gente já conhece, né? No caso aqui, vetor I e vetor J, já que nós estamos trabalhando no plano. Então, ele quer que você determine o vetor R dado pela soma dos vetores A mais B mais C. Veja, ora, o vetor R vai ter duas componentes, né? Uma na direção x, RXI, mais RYJ, que é a componente na direção Y. Ora, basta que a gente some as componentes x e y, respectivamente, dos vetores A, B e C. E para encontrar essas componentes A, B e C, é só olhar para a malha quadriculada, a malha quadrada. Veja, o vetor A tem 8 quadradinhos na direção x e tem 3 quadradinhos na direção y, sentido negativo. Então, o vetor A vai ter componentes 8i menos 3j. O vetor B tem 4 quadradinhos na direção x negativa e tem 4 quadradinhos na direção y positiva. Então, as coordenadas do vetor B serão menos 4i mais 4j. O vetor C não tem componente na direção x, ele está inteiramente colocado no eixo y, 4 quadradinhos no sentido negativo de y. Então, o vetor C pode ser definido como sendo 0i menos 4j. Ora, a partir desses valores, vamos então fazer o que o problema pede, que é o vetor R. Então, a componente do vetor R na direção x, ou seja, Rx, vai ser a soma algébrica das componentes AX, BX e CX, ou seja, 8 menos 4 mais 0, que vai dar igual a 4. A componente RY do vetor R vai ser a soma algébrica das componentes AY, BY e CY, que será menos 3 mais 4 menos 4, que vai dar resultado menos 3. Com isso, você pode obter o vetor R. Vai ser igual a 4i menos 3j. Então, percebeu como foi fácil determinar o vetor resultante a partir da soma das componentes x e y dos vetores componentes, tá? Então, esse é o vetor R desenhado, né, representado geometricamente na malha quadrada. Veja, ele tem 4 unidades na direção x positiva e tem 3 unidades na direção y negativa. Para determinar a intensidade do vetor R, intensidade ou módulo, é só aplicar o teorema de Pitágoras, né? Vai ser 4 ao quadrado, que é a componente x, mais a componente y, que é menos 3 elevado ao quadrado. Fazendo essa adição, extraindo a raiz quadrada, você encontra o módulo 5 para o vetor resultante R. A direção do vetor, que é o ângulo que ele forma com o eixo escolhido, né, como referência. No caso, nós vamos escolher o eixo x sentido negativo, né? O eixo x positivo é no sentido anti-horário. O eixo x no sentido negativo é no sentido
horário. Então, nós vamos calcular o ângulo que o vetor R forma com o eixo X negativo, o semi-eixo X negativo. Então, é só aplicar o arco tangente, né? O arco tangente desse ângulo θ, que vai ser igual a 3 sobre 4, ou menos 3 sobre 4, que vai dar o mesmo resultado, vai dar 37 graus para o sentido x negativo, né? Que você pode representar como sendo θ igual a menos 37 graus. Vamos então agora fazer a multiplicação de vetores. Ora, para multiplicar vetores, nós temos três formas distintas, né? Mas nenhuma delas é exatamente igual à multiplicação algébrica. Então, primeira coisa que você precisa lembrar, multiplicar vetores é diferente de multiplicar escalares, tá? Vamos ver então. Multiplicação de um vetor por um vetor. Quando multiplicamos dois vetores de forma vetorial, né? Produto vetorial de dois vetores. Como é que nós vamos fazer, né? Então, a gente pode fazer o produto vetorial e podemos fazer também o produto escalar. Então, nós temos produto vetorial de dois vetores e produto escalar de dois vetores. Vamos ver qual é a diferença entre cada um deles. Veja, observe a imagem. Traçamos geometricamente dois vetores A e B, inclinados de um ângulo θ1 em relação ao outro. Veja que eles estão ligados pelas origens, tá? E esse é o menor ângulo entre eles. O ângulo entre dois vetores é sempre o menor ângulo que eles formam quando estão conectados, né, pela origem. Veja, eu quero determinar o produto escalar dos vetores A e B, que a gente escreve dessa forma, vetor A, pontinho, vetor B, que se lê A escalar B. Veja que isso aqui é um pontinho, né, diferente do nosso ponto de multiplicação, tá? É para indicar produto escalar. Veja que os vetores A e B estão com a indicação vetorial, que é a setinha em cima da letra, né? Então, o produto escalar de dois vetores tem como módulo a seguinte expressão. Olha, é o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo formado pelos vetores A e B. No caso aqui, o ângulo θ. É assim que se determina o produto escalar entre dois vetores. A e B são as intensidades dos vetores A e B, θ é o ângulo entre eles. Observe que isso representa a projeção do vetor B sobre o vetor A. A projeção do vetor B sobre o vetor A, onde a projeção de B vai ser exatamente B cosseno de θ. Então, A vezes B vezes cosseno de θ é o produto do vetor A pela projeção multiplicada pela projeção de B sobre A. Isso aqui é o produto escalar. Então, o produto escalar é igual ao módulo de A multiplicado pela projeção do vetor B sobre o vetor A. Essa é a expressão final que nós precisamos lembrar. Veja, produto escalar utiliza cosseno. Ok? Produto vetorial. O produto vetorial de dois vetores A e B, que a gente escreve vetor A vezes vetor B, esse x aqui entre os vetores A e B, lê-se como vetor B. A vetor B. Esse x é a multiplicação do vetor A com o vetor B. E essa simbologia nós lemos da seguinte forma: A vetor B. E não é A vezes B, né? É A vetor B. É definido como um terceiro vetor que tem módulo dado pela expressão A, módulo de B, seno do ângulo entre os vetores A e B.
A e B são as intensidades dos vetores e θ é o ângulo entre esses vetores. Lembrando, o produto escalar determina um número. O resultado do produto escalar é um escalar. O resultado do produto vetorial entre dois vetores é um terceiro vetor, cuja intensidade é determinada pela expressão módulo de A, módulo de B, seno do ângulo entre A e B. Olha. O produto escalar utiliza cosseno. O produto vetorial utiliza o seno do ângulo entre os vetores que você está multiplicando. A direção do vetor C, a direção do vetor determinado pelo produto vetorial, é perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B. E o sentido deste vetor C vai ser dado pela regra da mão direita. Regra da mão direita. Produto vetorial e a regra da mão direita. Então, observe aqui como é que vai ser o posicionamento da mão direita. Na figura, A está no plano XY. Tem um ângulo de 18 unidades, tem módulo de 18 unidades e uma orientação que faz um ângulo de 60 graus com o semi-eixo X positivo. Veja a imagem. O vetor B, também no plano XY, tem módulo de 12 unidades e 210 graus com o semi-eixo X positivo. 210 graus com o semi-eixo X positivo. Olha o eixo X onde está, 210 graus representa todo esse ângulo aqui, né? 210 graus com o semi-eixo X positivo. Tem módulo 12 unidades. Aí ele quer que você determine o vetor C igual ao produto vetorial de A por B. Vamos lá então. Ó. O módulo do vetor C vai ser dado por módulo de A, módulo de B, seno do ângulo entre A e B. Ora, o ângulo entre o vetor A e o vetor B vai ser 150 graus, que é 210 menos 60. Porque 210 graus e 60 graus são os ângulos que os vetores B e A, respectivamente, formam com o semi-eixo X positivo. E eu preciso é do ângulo entre o vetor A e o vetor B. Então, o ângulo entre A e B é de apenas 150 graus no plano XY. Então, fazendo o produto, o módulo de A 18 unidades, o módulo de B 12 unidades, e o seno de 150 graus é 1/2. É igual ao seno de 30 graus. E aí nós obtemos para o vetor C um módulo de 108 unidades. Qual é a direção do vetor C? Ora, o vetor C vai formar um ângulo de 0 grau com o semi-eixo Z positivo, que é exatamente o eixo perpendicular ao plano XY. O eixo Z é perpendicular ao plano XY. O sentido determinado pela regra da mão direita. Tá? O que é que diz a regra da mão direita? Né? Você posiciona os seus 4 dedos da mão direita, né? Tirando o polegar vai dizer o sentido do vetor C. E os outros 4 dedos da sua mão direita você vai posicionar paralelamente ao vetor A e vai fechar a mão, vai dobrar esses 4 dedos no sentido do vetor B. Você posiciona os seus 4 dedos da mão direita, excetuando o polegar, né, lógico, sobre o vetor A e dobra os dedos no sentido de fechar a mão, dobra no sentido do vetor B. Aí o seu dedo polegar vai apontar no sentido do vetor C, que no caso vai ser no sentido do eixo Z positivo. Direção de um vetor no espaço. Veja, quando você tiver um vetor
representado no espaço, x, y, z, primeiro vamos considerar suas componentes, né? A x, a y e a z. E aí, somando essas componentes, a gente obtém o vetor A no espaço. Veja a imagem, né? Fazendo todas as projeções, a gente consegue representar o vetor A no espaço. Agora nós queremos os ângulos que esse vetor A forma com os semi-eixos, né? Ou com o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Nós estamos chamando de alfa o ângulo que o vetor A forma com o eixo X. Nós estamos chamando de beta o ângulo que o vetor A forma com o eixo Y. E estamos chamando de gama o ângulo que o vetor A forma com o eixo Z. Então, os cossenos, a gente vai determinar esses ângulos a partir dos cossenos. Os cossenos de alfa, de beta e de gama são determinados pela razão entre a componente x, y e z sobre cada um dos eixos e o módulo do vetor A. Então, o cosseno de alfa vai ser a componente AX dividido pelo módulo do vetor A. O cosseno de beta vai ser o módulo de AY sobre o módulo do vetor A. E a componente gama e o ângulo gama, que ele forma com o eixo Z, vai ser o módulo da componente na direção Z, dividido pelo módulo do vetor. Tudo isso porque a soma dos quadrados desses cossenos é igual a 1. E é fácil demonstrar isso para vocês. Produto vetorial usando o vetor unitário. Observe como vai ficar fácil determinar o produto vetorial a partir de vetores unitários. Considere o vetor A de componentes AX e AYJ e AZK. E o vetor B de componentes BXI, BYJ, BZK. Determine o vetor C dado pelo produto vetorial A e B. A vetor B. Veja, o vetor C, dado pelo produto vetorial entre A e B, vai ser determinado da seguinte forma, né? Vamos utilizar a distributividade. Pegamos o vetor A com as componentes x, y e z, né? AXI mais AYJ mais AZK. Vamos multiplicar isso pelas componentes BXI mais BYJ mais BZK. Então, aplicando a propriedade da distributividade, o vetor, a componente AXI, vai multiplicar BXI, BYJ, BZK. A componente AYJ vai multiplicar BXI, BYJ, BZK. A componente AZK vai multiplicar BXI, BYJ, BZK. Veja como vai acontecer. Está aqui a representação, né? Utilizei esses indicadores para que você possa ver que nós vamos multiplicar a componente AXI pelas componentes BXI, BYJ, BZK. E assim vamos fazer com as outras duas componentes do vetor A. Veja como fica. Olha. AXI vetor BXI mais AXI vetor BYJ mais AXI vetor BZK mais, agora vamos para AYJ vetor BXI mais AYJ vetor BYJ mais AYJ vetor BZK. E agora vamos para o AZ. AZK vetor BXI mais AZK vetor BYJ mais AZK vetor BZK. Pronto, então fizemos todo o produto das componentes do vetor A pelas componentes do vetor B. Agora temos que lembrar da seguinte coisa.
quando nós multiplicamos dois vetores, o módulo do vetor resultante é dado pelo módulo das componentes vezes o seno do ângulo entre os dois vetores. Então, observe, quando eu multiplico AXI por BXI, eu vou multiplicar o módulo de AX vezes o módulo de BX vezes o seno do ângulo entre os dois vetores I. Ora, só que os dois vetores I têm o mesmo sentido. Se dois vetores têm o mesmo sentido, o ângulo entre eles é zero. E sendo zero o ângulo entre eles, o seno de zero é zero. Isso nos garante que sempre que você multiplicar dois vetores de mesmo sentido, o produto vetorial entre eles será nulo. Então, todos esses produtos vetoriais, onde tem I vetor I, J vetor J e K vetor K, todos esses produtos serão iguais a zero. Outro, utilizando a regra da mão direita, né? Quando você multiplicar a componente I com a componente J, vai ficar I vetor J, utilizando a regra da mão direita, vai dar o vetor unitário K. Quando você multiplica J vetor I, que é o inverso, né? I vetor J é igual a K. J vetor I é menos K. K vetor I é J. E I vetor K é menos J. E J vetor K é I. E K vetor J é menos I. Então, nós precisamos utilizar essa regrazinha da mão direita na hora de determinar o produto vetorial dessas componentes. Tá? Então, vamos a ela. Começamos eliminando logo AXI vetor BXI, AYJ vetor BYJ e AZK vetor BZK. Isso vai dar zero. Vamos então agora para o produto de AXI vetor BYJ. Ora, qual o resultado desse produto vetorial? Veja, quando eu multiplico o vetor I pelo vetor J, I vetor J é igual ao vetor K. Veja aqui, né? I vetor J é igual a K. Então, isso aqui vai ficar AX vezes BY vetor K. Vamos para o outro. AXI vetor BZK. I vetor K, I vetor K é igual a menos J. I vetor K é menos J. Então, aqui vai ficar, já que é menos J, a gente vai colocar esse menos na frente, né? Vai ficar menos AXBZ vetor J, porque é menos J. Então, esse menos veio aqui para frente, tá? Novo produto, AYJ vetor BXI. J vetor I. J vetor I é menos K. J vetor I é menos K. Então, aqui vai ficar menos AYBX. Menos AY vezes BX vetor K. Próximo. AYJ vetor BZK. J vetor K. J vetor K é igual a I. Ó. J vetor K é igual a I. Veja aqui na imagem. Né? Então, aqui vai ficar mais AY vezes BZ vetor I. O próximo. AZK vetor BXI. Ó. K vetor I é igual a J. K vetor I é igual a J. Então, aqui vai ficar mais AZ BX vetor J. E o último, AZK vetor BYJ. K vetor J. K vetor J é menos I. Ó. K vetor J é menos I. Então, coloca o menos na frente, vai ficar menos AZ BY vetor I. Agora, observe que nós temos 6 elementos, nós temos 6 componentes, sendo 2 componentes no vetor unitário I,
2 componentes no vetor unitário J e 2 componentes no vetor unitário K. Então, nós precisamos colocar esses vetores unitários em evidência, né, para obtermos o resultado final. Vejam, essa é a expressão final que nós obtivemos. Vamos, então, agora colocar em evidência 2 a 2. Olha. Primeiro, a componente I, né, para colocar o vetor em ordem. Então, eu tenho AY vezes BZ, vetor I, menos AZBY, vetor I. Então, coloca-se o vetor I em evidência, vai ficar, então, AY vezes BZ, menos AZBY, vetor I. AYBZ, menos AZBY, vetor I. Vamos para o J. Observe agora o J. Nós temos menos AXBZ, vetor J, mais AZBX, vetor J. Coloca-se o vetor J em evidência, então vai ficar AZBX menos AXBZ. Veja. Mais, né? AZBX menos AXBZ, vetor J. E por último, AXBY, vetor K, menos AYBZ, vetor K. Como é que vai ficar? Vai ficar mais AXBY menos AYBZ, vetor K. Pronto, este é o resultado final do nosso produto vetorial. Essas são as componentes I, J e K, são as componentes unitárias do vetor C, dado pelo produto vetorial A vetor B. Essas são as componentes, né? Isso aqui são os escalares na direção X, na direção Y e na direção Z. Esse resultado poderia ter sido, né, obtido utilizando também um determinante de terceira ordem, né? Um determinante. Você coloca na primeira linha os componentes unitários, I, J, K, e nas outras duas linhas, na ordem, né, você coloca o vetor A, as componentes AX, AY, AZ, e depois o vetor BX, BY, Z, as componentes do vetor B. Tá? E aí faz o produto vetorial, determina, né, calcula o determinante dessa matriz, e esse determinante vai ser exatamente o vetor C com essas componentes que nós obtivemos aqui em cima, né? Então, é equivalente a utilizar uma matriz 3x3 e calcular o determinante dessa matriz. Resumindo, o vetor C, dado pelo produto vetorial A vezes B, cujas componentes de A e de B foram dadas, é igual a esta expressão final nas componentes unitárias I, J, K. Vamos então a um exemplo, né? Seja A igual a 3i menos 4j e B igual a menos 2i mais 5j. Determine o vetor C igual ao produto vetorial A vezes B, em função dos vetores unitários. E em seguida calcule o seu módulo e sua direção em relação ao plano formado pelos vetores A e B. Veja, nós queremos encontrar C igual a vetor B. Então, está aqui as componentes do vetor A, 3i menos 4j, vezes as componentes do vetor B, menos 2i mais 5j. Então, vai ficar fazendo a distribuição, né? 3i vetor menos 2i, mais 3i vetor mais 5j, mais menos 4j vetor menos 2i, mais menos 4j vetor 5j. Aplicamos a distributividade, né, de cada elemento dos vetores A e B. Agora vamos àquela convenção, né? I vetor I vai dar 0. 3i vetor 5j, I vetor J é igual a quem? I vetor J. I vetor J é igual a K, né? Utilizando a regra da mão direita. Então, vai ter 3 vezes 5, 15, I vetor J é igual a K. O outro,
Menos 4j, vetor menos 2i. Menos 4 vezes menos 2 vai dar 8 positivo. J vetor I é menos K, então vai ficar menos 8K. E o último, J vetor J, dá 0. Então a expressão final de C vai ser 7K, né? 15 menos 8, 7K. O que já era de se esperar, né? Já que os vetores A e B estão no plano XY, o vetor C está no eixo Z. Tem módulo 7 unidades e tem direção perpendicular ao plano formado pelos outros dois vetores A e B. Uma aplicação simples, né? Mas que espero sejamos bem esclarecedora para todos. Exemplo 2. Seja o vetor A de coordenadas 3i mais 4j e o vetor B de coordenadas menos 2i mais 3k. Determine o vetor C igual ao produto vetorial AB e sua direção com o semi-eixo x positivo. Então já sabemos, vamos colocar os vetores A e B com suas componentes e fazer a distributividade de cada componente pelas componentes do vetor seguinte. Então vai ficar 3i vetor menos 2i, mais 3i vetor mais 3k, mais 4j vetor menos 2i, mais 4j vetor mais 3k. Feita a distributividade, vamos agora utilizar a regra da mão direita, né? E o produto para calcular o módulo das componentes. Então, 3i vetor menos 2i, a gente já sabe que dá 0. I vetor i é igual a 0 por causa do ângulo que é 0 grau e o seno de 0 é 0. 3i vetor 3k, 3 vezes 3, 9. I vetor k é menos j. O próximo, 4j vetor menos 2i. 4 menos 2 vai dar menos 8. J vetor i dá menos k. Vai ficar menos 8 menos k. Você já poderia ter colocado aqui mais 8k. E o último, 4j vetor 3k. 4 vezes 3, 12. J vetor k é igual a i. Então vai ficar 12i. Colocando o vetor pelas coordenadas, né? Mais 12i, menos 9j, mais 8k. Este é o vetor C procurado. Lembrar que este vetor terá módulo dado pela raiz quadrada dos quadrados de suas componentes x, y e z. Suas componentes x, y e z. É o teorema de Pitágoras, né? Aplicada ao vetor no espaço. Fazendo as continhas, nós vamos encontrar que o módulo de C será igual a 17 unidades. A direção é determinada pelo cosseno. O ângulo que ele forma com o eixo x é a componente x do vetor C dividido pelo módulo do vetor C. Ó. É o módulo da componente x dividido pelo módulo do vetor. O arco cosseno é exatamente a função inversa, né, do cosseno, que me dá o valor do ângulo em grau. Arco cosseno de 12 sobre 17 igual a 45 graus. Encerramos por aqui a nossa revisão, né? Esperando, como sempre, que este material seja de grande utilidade para todos aqueles que recorrerem e tirar suas dúvidas e possa auxiliar na resolução das questões propostas nas atividades. Tenham todos uma revisão maravilhosa. Até o nosso próximo encontro na próxima semana. Tchau.